Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo 16, Previsões Meteorológicas. Antes de lermos o briefing, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem o canal e se inscrevam. No briefing teremos código TAF, previsão de área GAMET, aviso de cortante de vento, aviso de aeródromo, SIGMET, AirMet, SIGWX-PROG e Winds Temperatures. Código TAF. Então, TAF vem da abreviação Terminal Airdrome Forecast. É uma descrição completa das condições meteorológicas previstas ocorrerem em um aeródromo durante todo o período da previsão. Confeccionado pelo Centro Meteorológico de Aeródromo, CMA-1, são elaboradas 4 previsões, com início de validez às 00, 6, 12 e 18 Zulu, tendo duração de 12, 24 ou 30 horas. Esse tempo de duração corresponde ao tempo em que o aeródromo estiver aberto, em operação. Então, nesse caso, um aeródromo HJ, ele vai corresponder a um tempo de duração de 12 horas. Então, se for confeccionado um TAF, desde que tenha um centro meteorológico de aeródromo naquele aeródromo, ele vai corresponder a uma duração de 12 horas. O H24 corresponde a uma operação 24 horas. E o de 30 horas são alguns aeródromos internacionais, inclusive existem 2 no Brasil, a qual o tempo de duração será de 30 horas para a mensagem. Esses 2 aeródromos, um fica em Guarulhos e o outro em Galeão. As informações de TAF e TAF-AMD devem ser enviadas até 1 hora antes do início da mensagem. Então, essa abreviação TAF-AMD, que vem de Amended, é justamente uma correção do TAF anterior. E ele vai ter uma disponibilidade de 1 hora antes do início da sua validade. Então, sequência do código TAF. Então, a gente vai verificar ao lado na imagem e acompanhando como vai ser feita essa sequência. Então, nome do código. Então, a gente observa que o nome do código corresponde a um código de previsão, então TAF. Segundo, indicador de localidade, então correspondendo a Sierra Bravo, Bravo Romeu, o aeroporto de Brasília. Terceiro, dia e horário da confecção da mensagem. Então, nós temos o dia, foi confeccionado no dia 6, às 14h30, Zulu, sempre em relação ao meridiano de Greenwich, o horário de Greenwich. Então, neste caso, a confecção dele foi às 14h30, ele vai estar disponível 1 hora antes. Então, às 13h30, a tripulação já vai conseguir fazer a leitura desta previsão. Quarto, período de validez. Então, no período de validez, sempre vai seguir os 2 primeiros algarismos, o dia, e os 2 últimos algarismos, o horário. Após a barra, novamente dia, e depois o horário. Então, nesse caso, esse TAF corresponde no dia 6, ele inicia no dia 6 às 18 Zulu e finaliza no dia 7 às 18 Zulu. Então, veja que este aeródromo corresponde a H24, então ele tem uma duração de 24 horas. Grupos de vento, visibilidade, condições meteorológicas, nebulosidade, CAVOC são codificados seguindo os mesmos critérios estabelecidos para o código METAR ou espécie. Então, nesse caso, a leitura será a mesma. Então, direção e velocidade do vento, 300 graus com 3 nós. Teto e visibilidade, ok. A partir daqui, vai surgir novas abreviações e com significados de cada uma. Primeiro, previsão de temperatura. Então, a previsão de temperatura no TAF, ele vai corresponder a uma temperatura máxima, seguido do dia e o horário, e temperatura mínima, seguido do dia e horário. Então, neste caso, nós temos uma temperatura máxima de 34 graus Celsius, que está prevista no dia 6 às 18 Zulu, e uma temperatura mínima de 17 graus Celsius,
prevista no dia 7 às 9 Zulu. Então, caso você for fazer a decolagem ou o pouso, ou até mesmo a decolagem ou o pouso no dia seguinte, terá a previsão de temperatura máxima e temperatura mínima. Temos agora o RMK, que informa o indicativo do previsor que elaborou a mensagem. Então veja que sempre no final da mensagem vai vir um RMK, que vem de Remark, e o nome do previsor que elaborou esta previsão. Então, tanto neste TAF superior quanto neste inferior, nós temos siglas diferentes, no caso, previsores diferentes, que elaboraram a mensagem. Por último, grupos de mudanças significativas. Então, nós temos tempo, prob, becoming e from. Então, analisando aqui esta mensagem, a gente pode definir como será feita essa previsão. Então veja, nós temos um previsor, uma mudança significativa becoming, de tempo e prob. E veja que o prob sempre vai vir acompanhado com um número ao lado. Nesse caso, nós temos 30, mas poderá ocorrer 40. Então, antes da gente explicar o que significa o prob, vamos entender primeiramente o tempo. Então, o tempo ele vem do significado de temporário. Então, quando se fala que é temporário, ele vai ter uma janela em que haverá uma mudança significativa e após essa mudança, ele retorna para o que era antes. Então, veja, nós temos aqui um tempo, então temporary em inglês, que foi do dia 6, ou que inicia no dia 6 às 23 Zulu e finaliza no dia 7 às 3 Zulu. Então veja que há uma janela de horas entre 23 e 03. Então o que isso significa? Que entre 23 e 03 vai ter uma previsão da mudança. Então nesse caso está previsto uma direção de 0,50 graus com 2 nós. Então veja, vamos excluir ou vamos pensar que não tem essa mensagem superior. Após essa linha vem o tempo. Então o que isso significa? Veja que a previsão é 300 graus com 3. Então, a partir das 23 até as 3, a direção e velocidade do vento vai ser mudada. É uma previsão de mudança. Quando finalizar, ele volta para a mensagem anterior. Porém, aqui nós temos um becoming, que já é o segundo tipo de mudança. Então, o becoming, o que ele significa? Ele significa tornando-se. Então, o tornando-se não vai ser entre a janela de horário, e sim ao término do horário. Então veja, no becoming, o que significa aqui? Dia 6, a partir das 21 UTC até o dia 6, ou seja, o mesmo dia, às 23 UTC. Então nós temos uma janela de 2 horas aqui. O que isso significa? Que no becoming, entre essas janelas, nós teremos uma mudança de tempo. Então o tempo vai estar se modificando para que, a partir das 23 UTC, vai acontecer direção de 140 graus com 3 nós. Só que o becoming ele é interessante porque, veja que sempre ele vai tornar significativo no término do horário. Então o becoming ele vai substituir a mensagem anterior. Então, neste exemplo que nós temos 300 com 3, se tiver um becoming, e neste caso aqui ele está indicando 140 com 3, este becoming vai substituir completamente a mensagem de direção e de velocidade do vento, ou qualquer outra que ele for prescrever aqui embaixo. Veja que nós temos um tempo agora após o becoming, que ele corresponde às 23. Então, o que isso significa? Então, entre as 23 e 03, há uma previsão de mudança de 140 com 3 vai virar 0,50 com 2. Quando finalizar, que vai ser às 3 UTC do dia seguinte, ele volta para 140 com 3 nós. Só que veja, se não tivesse mais nenhuma mensagem abaixo, era isso que ia prevalecer na previsão. Mas veja que agora nós temos mais outras mudanças significativas. Então, após o término desse tempo, ele não vai mais retornar para 140 com 3, porque tem agora um outro becoming, que justamente inicia às 3 UTC. Então, entre as 3 até as 5, vai ter uma transição do tempo
e a partir das 5 vai ter vento variando com 2 nós. Então, este vento aqui, ele substitui os de 140 com 3 e substitui o 300 com 3. Novamente, nós temos um tempo, que vai ser a partir das 5 às 10. Muda a direção do vento, fica 270 com um nó, e ao término, ou seja, vai finalizar às 10, ele volta para o que estava acima. Só que, novamente, nós temos uma outra mensagem abaixo, que é um become. E, nesse caso, teremos uma transição entre 10 e 12 UTC, uma transição de 2 horas, e a partir das 12 UTC, teremos direção de 0,60 com 10 nós. Então, o become, o último become, é o que vai substituir todas as outras previsões, logicamente respeitando os horários, inclusive a qual ele foi realizado, a qual ele foi confeccionado, que foi esse 300 com 3. Então, isso é o que vai prevalecer. A última mensagem, se for o become, ele substitui todas as outras. Se a última mensagem fosse um tempo, que é justamente entre a janela o que vai acontecer, no término daquele tempo ele volta para a mensagem ou para as condições atmosféricas anteriores. Então, se nesse caso a última mensagem fosse essa, 270 com 1, e finalizar às 10, o próximo vento vai ser o da mensagem acima, que é justamente o que foi elaborada, 300 com 3. Neste caso, como exemplo, nós temos 0,60 com 10. Próximo, nós temos o prob 30. O prob 30 ou prob 40, eles possuem o mesmo significado do tempo. Ou seja, vai ter temporariamente algo acontecendo entre essa janela. Só que esse prob 30 ou prob 40, ele está referenciado a uma porcentagem. Então, há uma previsão ou uma probabilidade de acontecer de 30% ou de 40%. Podem haver outras mensagens que o prob 30 ou prob 40 vem acompanhado com o tempo. Então, pode vir assim, tempo prob 30 ou tempo prob 40 e as informações. Isso significa que tanto o tempo quanto o prob, eles têm o mesmo significado. Então, vamos ver aqui. Temos o TAF de Sierra Bravo Sierra Papá, então de São Paulo, confeccionado no dia 6 às 8h10 Zulu. Validade, período de validade, inicia no dia 6 às 12 UTC e finaliza no dia 6 às 24, então é um aeródromo de 12 horas de duração. Direção e velocidade do vento, 190 graus com 9 nós. Visibilidade horizontal predominante, 8.000 metros. Céu nublado, de 5 a 7 oitavos, 900 pés de altura. Temperatura máxima, de 22 graus Celsius, prevista no dia 6 às 17 Zulu. E temperatura mínima de 16 graus Celsius, prevista no dia 6 às 23 Zulu. Temos agora um become. Então, como é que se faz a leitura desse become? Então, tornando-se entre as 12 e 14 UTC do dia 6 uma transição, e a partir das 14 UTC vai ter uma mudança de direção, visibilidade e nebulosidade. Então, toda esta previsão substitui a de cima. Então, ao invés de ser 190 com 9, 8 e broken, vai ser agora 150 graus com 5, visibilidade 10 km ou mais e céu nublado a 1.500 pés de altura. Então veja, houve uma diminuição de velocidade, a visibilidade aumentou, estava a 8.000, subiu para 10 km ou mais, e o teto subiu, era 900, foi para 1.500 pés de altura. Agora nós temos um prob 30, então uma probabilidade de 30% de ocorrer. Então, entre as 15 e 17 UTC do dia 6, há uma probabilidade de ocorrer poucas nuvens de 1 a 2 oitavos a 1.100 pés de altura e nuvens esparsas de 3 a 4 oitavos, 2.000 pés de altura. E vento e visibilidade vai ser a mesma, 150 com 5 e visibilidade de 10 km ou mais. Agora houve uma abertura do céu, estava broken, que era teto, agora ficou poucas nuvens e nuvens esparsas. Então houve uma melhora no tempo. Só que veja que isso vai acontecer até às 17. Por quê? A partir das 17 nós temos um outro become, pois 17 às 19 vai ter uma transição, então o tempo vai novamente modificar,
e a partir das 19 UTC, tudo vai ser substituído. Então, o que era antes 150 com 5, Fill 1100, Scatter Rate 2000 e visibilidade 9999, agora vai ficar 170 com 11, visibilidade de 8.000 metros, nuvens esparsas a 600 pés de altura e céu nublado a 1.000 pés de altura. Então há uma previsão novamente de fechar o tempo, tá vendo? Surge teto mais baixo e nós temos uma restrição na visibilidade. A partir das 19 é o que vai acontecer e nós temos novamente uma nova mudança, que é um outro becoming. Então, entre as 19 e 21 ocorrerá uma transição e a partir das 21 UTC teremos visibilidade de 8.000 cai para 5.000. Agora nós temos um hidrometeoro em suspensão, névoa úmida. Temos um broken, era 1.000, caiu para 600 pés de altura e finaliza. E todas outras em relação à direção, que vai ser a mesma coisa, 170 com 11, e temperatura máxima e mínima prevista. Então, esta última mensagem é o que vai substituir todas as outras acima até o término das 24 UTC. Então, entre as 21 e 24 vai ser esta previsão. E aí, novamente, após finalizar as 12 horas desta validade, vai ser feita uma nova mensagem de previsão para o aeródromo. E por último, o indicativo do previsor, Papá Golf Eco, que é a abreviatura aqui do nome do previsor. Previsão diária GAMET. GAMET é uma previsão diária em linguagem clara, abreviada para voos em níveis baixos, dentro de uma região de informação de voo, FIR, ou subárea dela, preparada por uma CMA-1. Período de validez de 6 horas, iniciando às 00, 6, 12 e 18 Zulu. Cobre a camada entre o solo e o nível 100 para regiões não montanhosas ou do solo até o nível 150 para regiões montanhosas. Inclui 2 seções. O primeiro, fenômenos perigosos em rota, e segundo, informação adicional que requeiram os voos a baixa altura. Então é um complemento das informações que já foram inseridas na primeira seção. Então nós temos, primeiramente, indicador de localidade. Então na mensagem ao lado, o indicador que está referenciando a essa mensagem. Então, Sierra Bravo, Charlie Whiskey. Identificação, GAMET, então é uma mensagem de previsão diária. Período de validez, então novamente, o dia e o horário, dia e horário. Então ele inicia às 12 UTC no dia 7 e finaliza às 18 UTC do dia 7. Então tem uma previsão de 6 horas aqui. Indicador de localidade do CMA-1. Então aonde está localizado o CMA-1 foi Sierra Bravo Golf Lima, Galeão. Nome da FIR e ou subáreas setores. Então nós temos o nome da FIR, Sierra Bravo Charlie Whiskey, Curitiba. E FIR aqui, que é a informação da área de Curitiba. Indicador de início da seção 1. Então nós temos aqui Section Number 1. E aí vai vir as informações. Então, primeiramente, vento à superfície. Então veja que ele sempre vai dar a direção da onde ele está indo para onde está indo e a sua velocidade, dando direção e velocidade. Então ele está indo de leste para oeste, a 0,50 graus de oeste, direção de 0,40 graus com 35 nós. Nós temos também a visibilidade à superfície, então Surface Visibility. Então, novamente, de sul para sul de 20 graus e norte de 30 graus sul e oeste de 43 graus oeste, 3.000 metros. Depois vem a informação de SIGWX. Então veja que ele está dando as informações, mais as informações referentes aos hidrometeoros ou litometeoros que estejam surgindo. Tem chuva, tem névoa úmida, temos, vamos ver se tem mais alguma, tem chuvisco, e agora a informação de SIGWX. Então veja, ele está dando também a direção e o que está sendo previsto. Então está tendo trovoada embutida. Nós temos também o obscurecimento de montanhas.
temos SIG-Cloud, então nuvens significativas. Então ele está informando aqui que tem CB embutido e ele está indicando qual é a sua base e acima e o topo. Nesse caso ele está informando 3.000, que é a base, acima de 10.000 pés AGL, então acima de 10.000 pés de altura ou acima do solo. Novamente temos TCU embutido e ele informa base 2.500 e acima de 10.000 pés de altura. Mais outra informação, agora ele está indicando aqui broken de 400 a 1.000 pés de altura, então base e o topo. Então broken de 400 a 1.000 pés acima do solo. Dá informação também de gelo, então gelo em nível. Aqui nós não temos essa informação, então para essa previsão não teremos previsão de gelo. Turbulência, amplitude da turbulência. Aqui sim nós temos informação de turbulência. Então ele está informando turbulência de leste para 50 graus oeste, moderado, acima do nível 035. E ondas orográficas, que não está sendo prevista aqui para esta região. Depois nós temos as sub-áreas e setor da FIR que está sendo aplicado esta previsão. Inicia o indicador de seção 2. Então a gente pode verificar aqui na mensagem ao lado, ó, Section 2. Aí nós temos centros e pressões e frentes. Então ele vai informando aqui a posição de onde se encontra o centro e pressões. Aqui ele informou como nil, então não tem previsão de centro e pressão nesta região. Depois nós temos vento e temperatura. Aí sim ele põe a indicação de vento e temperatura. 2.000 pés de leste para 51 graus oeste, 0,10 nós a 45 nós. Depois nós temos nuvens. Embora aqui ao lado ele está indicando também a temperatura. Veja que aqui é plus 1,4, então 14 graus Celsius positivo. Depois ele vai dando outras referências e dando também temperatura, 0,40 com 30 nós, depois 350 com 40 nós e assim por diante. Eu tinha falado 0,10 nós, mas sempre vai ser direção e velocidade. Agora sim, cloud, que é nuvens. Então o que ele identifica? Stratocúmulos, nublado, céu nublado com stratocúmulos entre 1.400 a 3.000 pés AGL, céu nublado com cúmulos entre 2.000 e 5.000 pés AGL, e céu nublado com altocúmulos de 7.000 a 10.000 pés AGL. Depois, nível de congelamento, então acima de 10.000 pés em relação ao solo. Pressão mínima, então indica aqui de 1.012 HPA. E temperatura da superfície do mar e do estado do mar. Então ele dá aqui a altura e temperatura do mar. E caso tenha a previsão de erupção vulcânica, ele vai ser também inserido aqui. Aqui nesse caso não tem previsão de erupção, então ele coloca nil. Aviso de cortante de vento. Deve ser preparado pelo CMA UNO, em referência aos aeródromos que estejam sob sua responsabilidade. Consistirá de informações concisas sobre a observação ou previsão de cortante de vento, que possa afetar adversamente as aeronaves na trajetória de aproximação, approach ou decolagem, climb out. Aproximação entre o nível da pista e uma altura de 1.600 pés, aeronaves na pista ou durante a corrida de decolagem e período de validez de até 4 horas. Então temos ao lado exemplos de aviso de cortante de vento. Então, primeiramente, indicador de localidade do aeródromo. Neste caso, Sierra Bravo, Bravo Romeo. Identificação do tipo da mensagem. Então veja que ele está identificando WS, Wind Shear. E a quantidade que para aquele aeródromo foi confeccionada, a quantidade de mensagens que já foi confeccionada. Aqui no caso já é o número 4. É o número 4 em relação ao aviso de cortante do vento. Hora de confecção e período de validez. Então ele vai iniciar no dia 21, das 12h30 e vai até o dia 21, às 13h30 Zulu. Fenômeno. Então, wind shear na aproximação reportada, né, o wind shear moderado na aproximação reportada
às 12h10 por um Boeing 747. Então, informação, observação ou previsão do fenômeno. Então, aqui está o fenômeno, wind shear moderado, e ele foi reportado. Então, nesse caso, está sendo observado por um piloto, a qual ele informa aqui que foi um 747. E detalhes do fenômeno, caso seja interessante colocar mais outra informação. Como a gente pode ver um outro exemplo abaixo, novamente, wind shear de número 4, validade do dia 21 das 12h10 até o dia 21 das 12h20, e ele tem aqui uma continuação podendo se estender até 1 hora, e ele informa: wind shear severo na aproximação da pista 29 observado às 12 UTC. E ele coloca informações a mais, os detalhes. Então, vento na superfície, direção de 320 com 10 nós, e a 200 pés teremos direção de 360 graus com 25 nós. E assim por diante. Aviso de aeródromo. Consiste em informações concisas sobre as condições meteorológicas adversas que possam afetar a segurança das aeronaves no solo, inclusive as estacionadas, as instalações e os serviços do aeródromo. É preparado pelo CMA-1 para os aeródromos de sua responsabilidade. Período de validez de até 4 horas e deve ser cancelado quando as condições deixarem de ocorrer ou quando não sejam mais previstas no aeródromo. Novamente, um exemplo ao lado. Indicador de localidade dos aeródromos a que se refere o aviso. Então veja que nós temos várias mensagens para vários aeródromos e quem confecciona. Nome da mensagem, número sequencial. Então, quem confeccionou a mensagem foi Sierra Bravo, Bravo Romeo. Para quais aeródromos? Golf Oscar, November Victor, Alpha November, Bravo Romeo, que é o próprio aeródromo, e o Bravo Whisky. E este é um aviso de aeródromo de número 7. E aí ele vai colocar sua validade, período de validez. Então ele inicia no dia 7 às 15 e finaliza no dia 7 às 18h50. Então nós temos 3 horas e 50 minutos de previsão ou de observação. Fenômeno, então vento na superfície, que ele identificou como um fenômeno, de 15 nós e máxima de 25 nós. Indicação de observação ou de previsão do fenômeno, no caso aqui foi previsto, e mudanças de intensidade, então NC, no change. Ele pode colocar como intensificando ou enfraquecendo. Vamos ver uma outra mensagem abaixo. Então nós temos Sierra Bravo Papa Alpha, que foi confeccionado para Bravo Índia, Charlie Tango, Papa Golf e Sierra Sierra Golf Golf. Então nesse caso vai ser um aviso de aeródromo de número 17, válido no dia 7 às 14h50 até o dia 7 às 18h50. Então tem 4 horas de duração. E o que está sendo previsto aqui? Vento na superfície de 15 nós e máxima de 31 nós. Caso fosse informado observado, ele viria em inglês. Oscar Bravo Sierra, que é observed. Aqui é forecast, que é previsto. SIGMET. Informação relativa a fenômenos meteorológicos em rota que possam afetar a segurança operacional das aeronaves. É confeccionado por um CMV, Centro Meteorológico de Vigilância, que agora, na estrutura atual, ele está integrado, ele é um Centro Meteorológico Integrado, CMI. E período de validez de 4 horas, podendo ser prorrogado para mais 2 horas. Então nós temos indicador de localidade da FIR. Então aqui ele já está informando Brasília, Sierra Bravo, Bravo Sierra. Nome da mensagem, número sequencial. Então esse é o SIGMET de número 8. Período de validez. Então inicia no dia 7 às 16h30 e finaliza no mesmo dia às 19h30. Indicador de localidade do CMV. Então ele já está informando aqui que é Brasília e justamente localizado na FIR, que é a FIR Brasília. O fenômeno. Então, qual é o fenômeno? Gelo, então ice, severo, então gelo severo, previsto, e ele informa aqui WI, que significa within, dentro de alguma coisa, dentro de uma área específica. E esta área ele vai colocar em coordenadas geográficas, o ponto inicial e o ponto final.
Indicação de observação ou previsão do fenômeno. Então, neste caso, ele está sendo previsto, assim como já está informado aqui, a sua localização, o nível em que se encontra. Então, como ele está especificando que é gelo, ele vai ter uma amplitude. Então, ele inicia no nível 130 e finaliza no nível 190. O movimento, nesse caso, está sem movimento, ele colocou STNR, stationary, estacionário, e a intensidade, sem mudanças. Então, está previsto gelo severo entre essas coordenadas geográficas e vai estar localizado entre o nível 130 e 190, estacionária e sem mudanças. Vamos ver se a gente tem outra informação aqui legal, ó, interessante. Então, aqui nesse caso, nós temos trovoada prevista e embutida. Veja que agora, para a trovoada, ele não vai informar a amplitude, qual é a base e o topo. Ele simplesmente vai dar a informação do topo. Nesse caso, nível 370, estacionária e sem mudança. Aqui no caso, ele deu a informação como turbulência severa. Da mesma forma que nós temos para o gelo, para turbulência, ele vai dar também a amplitude. Então, a turbulência se encontra prevista entre o nível 220 e 360, estacionária e sem mudanças. AirMat. Informação expedida por um CMV sobre fenômenos meteorológicos observados ou previstos em rota, que possam afetar a segurança das operações de aeronaves em níveis baixos e que ainda não tenha sido incluída no GAMET. E ele vai ser confeccionado somente da superfície até o nível 100. Então veja que o AirMat é um complemento, alguma informação que não foi colocada lá na mensagem GAMET, para não fazer totalmente, novamente uma nova mensagem, ele vai ser confeccionado em um AirMat. E nesse caso, ele vai seguir a mesma linha de raciocínio. Então, qual foi a FIR que expediu? Nesse caso foi a FIR Brasília. A quantidade de mensagens que já foi atribuída, nesse caso é o terceiro AirMat. A validade inicia no dia 26 às 10h10 e finaliza às 12h10 no mesmo dia. Então tem 2 horas aqui de duração. Novamente se encontrando na FIR Brasília, que tem que ter o nome da FIR. E o que está sendo previsto observado? Nesse caso é uma observação, tá vendo? Ó, OBS, Observed. Foi observado céu nublado, broken, a 500 pés, às 10 Zulu, e ele coloca aonde está situado este fenômeno, sobre o aeródromo Sierra Bravo Golf Whisky, estacionária e sem mudanças. Então veja que é uma mensagem muito mais simples se compararmos com o GAMET, que nós temos primeira e segunda seção. SIGWX-PROG. São cartas onde estão representados todos os fenômenos previstos e considerados significativos. Então, quem vai confeccionar da superfície até o nível 250? O CIMA-Air. E quem vai confeccionar do nível 250 para o nível 630 para o Brasil? O WAFC Washington. São confeccionadas 4 vezes ao dia. Os horários 00, 6, 12, 18 Zulu. Período de validez de 6 horas, valendo 3 horas antes e 3 horas depois do horário. Então veja, existe uma janela entre esses horários de 6 horas cada uma. E ele vai iniciar esta validez 3 horas antes e 3 horas depois. Então, se nós pegarmos este exemplo aqui, do horário das 00 Zulu, 3 horas antes vai corresponder às 21 Zulu. E 3 horas depois vai corresponder às 3 horas Zulu. Se nós pegarmos o período de 6 Zulu, 3 horas antes corresponde a 3 Zulu e 3 horas depois corresponde a 9 Zulu. Se nós pegarmos o período de 12 Zulu, nós teremos 3 horas antes, que é 9, e 3 horas depois, que vai ser 15. Se nós pegarmos das 18, valerá 3 horas antes, que é 15, e 21 horas Zulu, correspondendo a 3 horas depois. Então veja que, intercalando entre esses horários, um vai chegar no limite do outro. Então, dependendo do horário da sua decolagem, de sobrevoo ou de pouso, naquela região que você está fazendo para o seu planejamento de voo, poderá ser necessário você verificar as 2 cartas ou até mesmo uma carta só. Então, estas são as simbologias usadas no SIGWX-PROG.
A gente viu várias nos capítulos anteriores e nós temos algumas outras que não foram vistas nos capítulos. Então nós temos, por exemplo, o ciclone tropical, que é utilizado esta simbologia. Nós temos também ondas orográficas, que tem esta simbologia. Temos também materiais radioativos na atmosfera, que não foi mostrado em outros capítulos. Montanhas obscurecidas. Temos também neve levantada pelo vento em área extensa, ou névoa forte de areia ou poeira. Temos precipitação congelante. As informações referentes às frentes, então frente fria superfície, frontogênese, frontólise de frente fria. Nós temos frente quente à superfície, frontogênese e frontólise. Veja que atualmente as cartas elas não vêm com as cores especificadas para frente fria, frente quente, frente oclusa ou semi-estacionária. Então nas cartas SIG-WX-PROG, seja na superfície até o nível 250 ou até o nível 630, todas elas vão vir numa cor monocromática. Então, nesse caso, não será possível definir através das cores, mas sim você vai conseguir identificar se é uma frente fria ou uma frente quente através da simbologia. Temos aqui a continuação da simbologia, então a demarcação de áreas de tempo significativo, que pode ser chamada de linha de Vieira, ou delimitação de área de turbulência. Nós temos aqui em relação à corrente de jato, posição do eixo da corrente de jato com velocidade menor que 120 nós. Então a gente tem que lembrar que quando vai ser confeccionado na carta SIG-WX uma corrente de jato, velocidade a partir de 80 nós. Então se houver uma previsão de alguma corrente de jato de até 50 nós, ele não vai ser codificado na carta, mas sim a partir de 80 nós. Nós temos outras informações adicionais para a corrente de jato. Então veja que aqui ele está dando o nível e a sua velocidade. Aqui ele está dando o nível, uma amplitude e mais uma simbologia ao lado. Então vamos ver o que significa. Posição do eixo da corrente de jato com velocidade igual ou maior que 120 nós, com indicação da direção e velocidade do vento e altura em nível de voo. A extensão vertical, espessura, então justamente o que está abaixo da corrente de jato, é mostrada logo abaixo do nível de voo e indica os limites em que a velocidade se reduz a 80 nós. Então, no exemplo, a corrente de jato com velocidade de 150 nós ocorre em uma camada com extensão vertical que se estende do nível 280 ao 330. Além desses limites, a velocidade do vento se reduz a 80 nós. A barra dupla representa uma mudança de 20 nós ao longo da corrente de jato. Por definição da ICAO, a corrente de jato se inicia e termina com velocidades de 80 nós. A barra dupla será utilizada entre os símbolos de vento ao longo da seta que representa a corrente de jato. Nós temos aqui o vetor representado a velocidade em nós e direção de sistemas frontais, sistemas de pressão e anticiclone. O X, que representa a posição dos centros de pressão em hectopascal. Nós temos aqui centro de baixa pressão, low, ou centro de alta pressão, high. Temos a altitude da isotermia. E abaixo nós temos cartas de previsão de ventos e temperatura em altitude, correspondendo aqui às velocidades. Então nós temos CIMA-AIR Brasil. Então automaticamente a gente já pode dizer que vai ser da superfície até o nível 250. Acima, esse nome não será mais CIMA-AIR, e sim WAFC Washington. Validade 00 UTC. Então ele vale 3 horas antes, então ele inicia às 21 UTC e finaliza 3 horas depois, às 3 UTC. Então se você for fazer um voo entre as 21 UTC até as 3 UTC, você poderá utilizar esta carta da 00 UTC e a data que ele foi confeccionado. Então veja, nós temos aqui uma corrente de jato, a qual nós temos barras duplas, indicando velocidade de 20 nós a mais em toda a sua extensão. E veja que nós temos aqui a sua velocidade predominante, que está indicando 150 nós, o nível, a amplitude desse nível, então ele inicia no 220, e ao lado nós temos tanto XXX acima quanto abaixo. Então é necessário ver uma carta que esteja acima para descobrir qual é o topo, qual é o limite máximo que se encontra esta corrente de jato. Nesse caso, o mínimo é 220
do nível, né? Ou altitude e pressão de 22 mil pés. Nós temos algumas linhas de Vieira. E veja, a representação da linha de Vieira com a simbologia, não necessariamente aonde está a simbologia é o que está representada o fenômeno. Então, neste exemplo, nós temos neve e chuva. Então, é toda esta área está com a previsão de neve e chuva, e não necessariamente onde está a simbologia. Então, toda esta área onde nós temos a linha de Vieira poderá ter previsão desses dois fenômenos. E veja que ao lado ele aponta aqui qual é a representação dessa linha de Vieira. Então veja, temos altocúmulos e altoestratos, nublado, entre 050 e 150. Então a base se encontra a 5 mil pés de altura e finaliza a 15 mil pés de altura. Veja que nós estamos falando de superfície. Então todas as informações aqui de nuvens, de correntes, sempre está em relação à altura. Nós temos uma outra linha de Vieira que ele está representando chuva, altocúmulos e altoestratos. Então, céu nublado com essas informações de nuvens entre o nível 060 e 160. Nós temos aqui uma simbologia representando vulcão. E justamente ele está em atividade. Ele tem aqui a representação de fumaça. Então, ele está na superfície até 24 mil pés de altitude e pressão. E ele coloca ao lado a posição geográfica e o nome desse vulcão. Temos aqui um centro de baixa pressão, 998 HPA, a sua posição, a qual ele está iniciando o seu deslocamento, e ele indicando a sua direção indo para o norte, com velocidade de 5 nós. Temos aqui a representação da frente fria, a sua direção, então ele está indo para leste, com velocidade de 10 nós. E veja que ele acompanha uma linha de Vieira, que é justamente a instabilidade atmosférica. Veja que a frente fria está trazendo céu nublado com cúmulos e estratocúmulos entre o nível 015 e 050, pancada com chuva. Nós temos essa outra informação de linha de Vieira, que é cúmulos e estratocúmulos, então justamente proveniente desta frente fria, entre o nível 020 e 040. Agora nós temos essa outra informação, esse tracejado aqui, que representa a amplitude da turbulência. E ele já informa aqui, turbulência moderada. Se tivesse um chapéuzinho acima, seria turbulência forte. Nesse caso, representado como moderada. Então ele está no nível 200 e ele está acima do que a carta pode fornecer. Então eu preciso ver a carta superior para verificar qual é o nível que se encontra essa turbulência. Então a base é 200 e acima eu preciso ver a carta superior. Veja que nós temos uma outra simbologia que representa gelo severo. Se fosse somente 2 riscos aqui, seria gelo moderado. Nós temos 3, então é gelo severo. Nível 080 até o 160, então a amplitude deste gelo, com pancada e chuva. Então essa linha de Vieira vai ser acompanhada com poucos TCUs entre o nível 020 e 210, céu nublado com cúmulos e estratocúmulos entre 020 e 050, céu nublado com altocúmulos e altoestratos entre o nível 060 e 160. Outra simbologia representada como fumaça, então ele está sendo indicado por esta linha de Vieira, então justamente aqui essa informação de fumaça. Temos também a ITCZ, com a indicação da intensidade da turbulência, então nesse caso ele está colocado como turbulência moderada, se tivesse 3 seria severa, e veja que é uma linha de Vieira justamente a linha de instabilidade que se encontra na linha do Equador. Então veja que nós temos aqui a linha do Equador representada na latitude 0 grau, aqui 5 graus norte, 10 graus norte e 12 graus norte. Então a ITCZ está um pouquinho acima. Então o que tem nessa ITCZ? Céu nublado com altocúmulos e altoestratos entre o nível 080 e 170, céu nublado com cúmulos e estratocúmulos 020 060, pancada. Nós temos também CB embutido ocasional entre o nível 035, a base, e está superior à carta, então tem que ver a carta superior para descobrir onde está o topo deste CB. Poucos TCUs entre o nível 025 e 240, pancada,
outro CB embutido e ocasional, então 035 e acima, e assim por diante. Então você pode pausar aqui o vídeo e fazer um treinamento para identificar essas simbologias e entender o que esta carta está te trazendo para a previsão do seu voo. Agora é uma carta superior, nível 250 até o nível 630. Foi confeccionado pelo WAFC Washington. Então, o WAFC Washington, que tem um acordo com o Brasil, ele vai dar indicação de previsão para a América do Sul, aonde estamos vendo aqui a representação geográfica do Brasil. Ele coloca a validade 18 UTC e a sua data. Então ele vai valer 3 horas antes, então às 15 Zulu, e 3 horas depois, 21 Zulu. Então, se eu voar entre as 15 e 21 UTC, eu posso utilizar esta carta das 18. Então veja que a quantidade de nuvens ela diminui, porque quanto mais alto a gente vai subindo, vai tendo essa diminuição de atividade atmosférica. Porém, a representação agora das correntes de jato elas são muito mais expressivas, porque nós estamos tratando agora da rotação, o vento geostrófico. Então veja que aqui nós temos uma previsão de corrente de jato, e ele vai modificando o seu nível, as suas velocidades em toda a sua extensão e a sua direção, de onde ele está vindo e para onde ele está indo. Então, vários locais aqui ele identifica como a passagem dessa corrente de jato. Veja que junto com essa corrente de jato nós temos também o acompanhamento da turbulência. Temos aqui também o nome do vulcão, que pode ter a previsão de uma erupção. Nós temos aqui a simbologia referente a ciclones em determinadas regiões aqui da América do Norte. E novamente as linhas de Vieira representando agora o topo dessas nuvens. E logicamente a base vai estar abaixo em relação a esta carta. Veja que agora uma outra simbologia surgiu em relação à carta inferior, que são esses quadrantes que nós temos aqui. Então veja, nós temos este exemplo, H550. O que isso significa? Isso aqui significa que é a altura máxima aonde se encontra a tropopausa. Então veja que na linha do Equador, representada aqui pela latitude 0, é o ponto mais elevado entre a superfície, essa distância entre a superfície com a troposfera. Então aqui nesse caso a tropopausa se encontra no nível 550. Veja que quanto maior for a sua latitude, isso é perceptível porque vai ocorrendo achatamento em relação à atmosfera com a superfície terrestre. E veja que o ponto mais baixo agora da tropopausa, nesta latitude aqui abaixo, é nível 260. Quando não temos a informação H, que vem de alto, ou L, que vem de baixo, e simplesmente o quadrante com a informação do nível, aqui significa onde está a tropopausa. É um nível médio, então não tem nem o mais alto e nem o mais baixo. Aqui se encontra no nível 340. Neste ponto se encontra no nível 390. E assim por diante. Carta, vento e temperatura. Então, cartas de previsão de ventos e temperaturas são recebidas do WAFC Washington, confeccionada 2 vezes ao dia, horário das 00 e 12 Zulu, e período de validade de 12 horas, sempre valendo 6 horas antes e 6 horas depois. E são elaboradas para os seguintes níveis. Então a gente tem do nível 050 até o nível 630. Então veja, tem um período de 12 horas entre esta confecção com esta, mas poderá valer a partir de 6 horas antes e 6 horas depois, tanto para este horário quanto para este horário. Com relação à simbologia, a gente já verificou em outros capítulos, então nós temos a representação da direção do vento, então norte, sul, leste, oeste. Então neste exemplo está vindo um vento de oeste, vindo da esquerda para a direita, então vento de oeste, sempre de onde vem esse vento, com uma temperatura neste nível de 3 graus Celsius e velocidade 10 nós. Então veja, a representação de uma rebarba completa, ele vale entre 8 a 12. A gente pode arredondar como 10 nós.
meia rebarba entre 3 a 5, a gente arredonda para 5. E a flâmula de 48 a 52, a gente pode arredondar para 50 nós. Debriefing. Então, para finalizarmos esta série completa em relação à meteorologia aeronáutica, nós temos uma tabela que diz o seguinte: o código, o órgão responsável, o tipo, se ele é observado ou previsto, e a frequência, se ele é regular ou não. Então veja, o METAR ele vai ser confeccionado pela Estação Meteorológica de Superfície, a qual vai ser de observação, ele é regular e hora cheia. O TAF vai ser confeccionado pelo Centro Meteorológico de Aeródromo de número 1, previsto, regular, 4 por dia. O CWX-PROG, pelo Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica, que hoje vai ser o CIMAER, é previsto, regular, 4 por dia. E assim por diante. Então esta tabela vai te ajudar a relembrar quais são os códigos, os órgãos, o tipo e frequências para você responder tanto o simulado da ANAC, os questionários, quanto realizar a prova da ANAC. Muito obrigado a todos e até a próxima!